Olá, paz do Senhor a todos. Estou aqui a tentar fazer um teste com a amada missionária Cláudia Santana para a transmissão da sua live, mas não consigo. Vou pedir agora a nossa amada irmã que diga alguma coisa. Já enviei um convite para ela, para ver se ela aparece aqui e intervenha nesta live para termos uma conversa. Então, essa live daqui da Angola para o Brasil vai estar passando no perfil da missionária Cláudia Santana, que fez-nos um convite aqui de Angola para transmitirmos hoje uma palavra de Deus, não é? Com o tema buscando socorro de Deus nos momentos de crise. E é um tema muito pertinente para o momento em que estamos passando, não é? Momento de crise. E nós vamos estar hoje compartilhando essa palavra com os amados irmãos. Mas antes preciso de um sinal da nossa irmã Cláudia. Estou à espera que me diga alguma coisa. Se já podemos começar com a ministração de hoje. Estou à espera do seu sinal para ver se consegues aí passar então a palavra para os amados irmãos todos que estão nos aguardando a partir do Brasil. Amém. Ela me dá aqui o sinal que eu posso avançar com a mensagem. Na verdade, essa mensagem era para passar no perfil dela, não é, da nossa irmã, mas que por algumas situações técnicas, não é, não conseguimos fazer a live conferência. Era para estarmos falando um pouco e depois assim surgiríamos para a ministração. Mas já falamos um pouquinho há instantes e agora nós vamos começar com a ministração. Encontrando socorro em tempos de crise. É um tema muito pertinente para a situação que nós estamos vivendo. E a igreja não está, não só a igreja, mas todos os intervenientes, diretos e indiretos, para o tempo que nós estamos vivendo. Gostava de fazer um louvor para os irmãos, né? Mas vamos tentar fazer uma capelazinha. Estamos sem violão, mas espero que você nos acompanhe aí, louvando neste tempo maravilhoso, neste tempo abençoado. Aleluias. Gostava de começar a orar a Deus com os amados. Você, se puder, ore a Deus no seu lugar. Aleluia. Pai querido, grandioso e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, neste momento, Pai, pela sua presença neste lugar, ó Deus. Te agradecemos hoje e sempre, ó Pai, por este momento e esta ocasião, Senhor, que nos destes, Senhor, para compartilharmos da tua palavra e levar uma palavra de fé para os irmãos que nos acompanham a essa hora, uma palavra de esperança, uma palavra, meu Pai, que venha trazer consolo, Senhor, e venha também confortar-nos a todos, em nome santo e poderoso de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo fala profundamente em nossos corações, ó Pai, a fim de avivar nós temos, Senhor, que está baseada em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Aleluias. Amém. Glórias a Deus.
Então é complicado cantar assim, mas nós vamos tentar, não é, fazer um louvor com os amados irmãos que estão aqui, que me acompanham agora aqui. Qual louvor que vamos cantar? Aleluia. Eu vou cantar o meu farol, não é, que é um louvor do Ministério de Louvor aqui da Igreja de Angola. E você pode nos acompanhar aí. Tu és o meu farol, a minha bússola, a minha ponte. Tu és meu porto seguro, a minha rocha, a minha força. Tu és o meu farol, a minha bússola, a minha ponte. Tu és meu porto seguro, a minha rocha, a minha força. Tu és, oh meu farol, eis a minha bússola, oh Pai, a minha ponte, a minha ponte. Tu és, oh aleluia, meu porto seguro, a minha rocha, a minha força. Tu és o meu farol, a minha bússola, a minha bússola, aleluia, a minha força, força. Tu és meu porto seguro, a minha rocha, a minha rocha, a minha ponte, minha ponte. Tu és o meu farol, a minha bússola, a minha força. Tu és meu porto seguro, a minha rocha, a minha ponte. Aleluia. Oh, glórias a Deus, ó Pai. Tu és a nossa rocha, meu Deus. Tu és a nossa força, Pai. Tu és a nossa bússola. Tu és a nossa direção, Senhor. Não conseguimos caminhar sem o Senhor. Por isso és lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso coração, ó Pai. Ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, ó Deus. E seja a ponte, Senhor, que nos liga de volta ao lar celestial. No nome de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Amém. Então, este louvor poderoso, não é, que nos ajuda a conectar com Deus em tempos de crise e também nos ajuda a adorar o nome do Senhor e dizer aquilo que Ele é para nós. Aleluia. Glórias a Deus. Então, sem mais demora, eu gostava logo mesmo de avançar já, não é, para a ministração da palavra de Deus.
Você que está nos acompanhando, eu vou te pedir que você convide pessoas, não é? Para que possam acompanhar esta palavra juntamente conosco. Convide pessoas, compartilha este vídeo para que esta palavra possa alcançar o máximo número de pessoas possível e possamos então levar esta palavra de coragem, esta palavra de fé, esta palavra poderosa para o coração das pessoas, encontrando socorro em tempos de crise. Aleluia. Eu gostava de, antes de avançar mesmo para a dissertação deste tema, poder trazer aqui alguns isolamentos de palavras-chave dessa nossa ministração, que é socorro e crise. Eu gostava de, primeiramente, dizer que nós, antes de falarmos de encontrar socorro em momentos de crise, nós precisamos entender que o socorro, ou seja, precisamos primeiramente saber o que é socorro e o que Deus fala sobre socorro. Aleluias. Precisamos saber isso. O que é socorro? E o que a palavra de Deus nos fala a respeito de socorro? Em que instância surge o socorro? Em que momento nós podemos pedir por socorro? Ou quando é que o socorro chega até a nós? E quando é que nós podemos, então, notar que estamos diante do socorro de Deus, diante do socorro dos homens, diante de uma ajuda em momentos de crise? E também nós gostávamos de dizer algo a respeito de crise. Aprendemos na escola, não é? Eu, pelo menos, quando estudava jornalismo, não é? Aprendemos em assessoria de comunicação e imprensa que crise é todo e qualquer ruído que interfere uma comunicação e não só. Toda e qualquer situação que surge para atrapalhar o curso normal de algo, nós identificamos isso como uma crise. No entanto, crise nós podemos encontrar em vários aspectos da nossa vida. Podemos encontrar crise nos relacionamentos, podemos encontrar crise na nossa vida pessoal, podemos encontrar crise na nossa vida espiritual, podemos encontrar crise em todos os campos possíveis, não é? Desde que o homem se conhece como homem, um ser sociável. Nós estamos diante de crise constantemente. Então vamos acentuar isso, esta palavra crise no nosso tema e acentuar ela na palavra de Deus, não é? Que é a que nos interessa aqui, que estamos trazendo hoje para o Brasil, não é? Diretamente do perfil da nossa amada missionária Cláudia Santana, que faço menção aqui, não é? Dizer, eu não podia falar antes de crise sem abrir com vocês a Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 46, o versículo 1. Logo no versículo 1, o versículo primeiro, como dizem vocês aí no Brasil. O versículo 1 diz assim a palavra de Deus, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que ajuda, ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Em outras traduções diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Aleluia. Então, vamos lá encontrar agora aqui a palavra socorro e vamos ver que Deus, na sua palavra, o salmista diz que o próprio Deus é o socorro presente no tempo da angústia. E nós, durante a nossa ministração, vamos mesmo encontrar a presença de Deus em tempos de angústia, trazendo socorro para os seus servos. Aleluias. Então, mais à frente, ainda no mesmo Salmos 46, no versículo 10, a palavra de Deus diz, fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Aleluia. O salmista traz aqui mais uma palavra-chave para momentos de crise. Ficam quietos. Em outras traduções diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
ficar quieto. Eu tenho uma tradução que diz, fiquem parados. Aleluias. Então, se nós queremos encontrar o socorro de Deus em tempos difíceis, o que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer é ficar parados. Aleluia. Mas não ficar parado no tempo e no espaço, ficar parados na presença e no consolo de Deus. Aleluia. Ficar quietos enquanto Deus acalma a tempestade. Eu posso viajar agora mesmo no episódio do barco de Jesus e seus discípulos. Quando as tempestades chegavam, os discípulos pensavam que Jesus estava nem aí para eles. Jesus aparece para eles e acalma as tempestades, aleluia. Jesus diz mesmo para o vento, a Bíblia diz que ele diz para o vento e para o mar, fiquem quietos. E assim o vento e o mar ficaram quietos e a palavra diz que teve uma quietude plena naquele momento em que eles puderam ficar bem. E Jesus ainda disse, mas até agora vocês não têm fé. Fé também é uma das armas, não é, muito poderosas que nós devemos e precisamos usar nos momentos de crise. Aleluias. Então, a Bíblia diz, aqueitai-vos porque eu sou Deus. Deus está presente em todos os momentos. É isso que nós precisamos saber. A sua palavra nos diz no livro de Mateus, não é? Lá na grande comissão, ele fala para os discípulos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluias. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem em consciência, que tem em mente que Jesus está com ele em todos os momentos de sua vida. Ele não está conosco apenas nos momentos bons. Ele não está conosco apenas nas vitórias. Ele está conosco na luta também, aleluia. Ele está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós menos esperarmos, quanto menos pensamos que estamos sozinhos, afinal, não. Nós não estamos sozinhos. Deus, ele está conosco. Vê que a palavra de Deus diz que ele é socorro presente no tempo da angústia. Amém? Então, socorro é uma ajuda. Normalmente, a pessoa que está em aflição, normalmente a pessoa que está em angústia, normalmente a pessoa que está em crise, ela pede, chama por socorro, não é? Se você acompanhar num filme, imagine algo, alguém na praia se afogando, a primeira coisa que vai sair da palavra da pessoa é socorro, socorro, socorro. Então, esta palavra é uma palavra que ela aparece como refrigério em momentos de aflição. Aleluias. Quando as pessoas estão em dificuldades, estão em perigo, elas clamam por socorro. Mas a palavra de Deus aqui está nos trazendo algo muito maravilhoso e profundo, aleluia. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortalezas, oh glórias. Ele é o socorro presente no tempo da angústia. Eu vou falar um segredo para você guardar em seu coração e nunca mais esquecer. A palavra de Deus está dizendo que Deus é o socorro em momentos de crise, aleluia. Não que nós em momentos de crise vamos pedir socorro a Deus ou vamos clamar por socorro de Deus. A palavra de Deus está a dizer que quando a crise chegar, já vai encontrar Deus lá, aleluia. A crise já encontra Deus em nossas vidas, amém? A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e aceitamos o seu sacrifício na cruz, ele passa a morar em nós, aleluia. Por isso é que ele disse aos discípulos, eu vou, mas não vou vos deixar só. Eu não vos deixarei órfão. Mandarei o meu Espírito, aleluia, que estará convosco e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Glórias a Deus. Então, o socorro de Deus, ela já está presente em nossa vida. Então, quando eu recebi esse tema da nossa irmã Cláudia Santana, eu fiquei refletindo durante a semana toda, encontrando socorro em tempos de crise. E a palavra que me aparece é esta. Em tempos de crise eu não vou procurar socorro. Em tempos de crise
O socorro está presente em minha vida, aleluia. Então, tudo depende da vida íntima que nós temos com Deus. Tudo depende da intimidade que nós temos com Deus. Tudo depende de como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, aleluia. Se estamos depositando a nossa fé em Deus ou não. Glórias a Deus. Porque ele diz na sua palavra que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Deus presente, Deus no meio de nós, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, Deus está presente em nosso lugar, no nosso meio. Veja que o salmista diz, aquietai-vos. O que acontece, infelizmente, é que as pessoas, muitas vezes, mesmo até os cristãos, nos momentos de crise, eles esquecem a palavra de Deus. Nos momentos de crise, eles ficam atônitos. Nos momentos de crise, eles ficam apavorados, ficam atrapalhados, até esquecem-se da palavra de Deus. Os momentos de crise são momentos para nós refletirmos e precisamos aprender muito com as crises. Eu acredito que os discípulos aprenderam muito com as crises, amém? Nabucodonosor aprendeu muito com a crise quando ele lançou aí os homens na fornalha, não é? Lá em Daniel você pode encontrar isso. Quando ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Na fornalha ardente de fogo. Aleluia. Esses homens foram para a fornalha com muita honra. Foram para a fornalha com muita satisfação. Eu vou contar para vocês por que eles foram para a fornalha com muita satisfação. Sabe por quê? Porque aquilo era uma crise. Era uma crise. Eles estavam desrespeitando, desobedecendo um decreto. Então o rei decretou que quem desobedecesse seria lançado para a fornalha. E a Bíblia diz que o homem que foi aumentar o volume das chamas até saiu queimado. Mas os 3 homens, entenda, os 3 homens foram lançados para a fornalha por desobedecerem esse decreto de alguém que queria lhes pôr contra o Deus deles. E eles, quando vão para a fornalha, meus irmãos, entendemos a palavra em Salmos 46, o versículo 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados para a fornalha. Eles na fornalha encontraram socorro presente no tempo da angústia. Aleluias. Eles entram para a fornalha depois de algum tempo, quando o rei manda abrir a fornalha, meus irmãos. A Bíblia diz que o homem abre e vê. Eu vejo 4 homens. E o quarto a passear no meio da fornalha, a passear no meio do fogo, aleluia. Então, nos momentos de crise, meus irmãos, Deus está presente conosco a passear, enquanto o mundo está atrapalhado, o mundo está atônito, o mundo está sem norte, sem sul, o mundo está sem direção. Deus está conosco, aleluia. E nós podemos encontrar consolo, nós podemos encontrar segurança em Deus que já estava à espera deles lá na fornalha. Deus, o socorro, entenda, o socorro já estava presente na angústia. O socorro não encontra a crise. A crise, quando chega, já encontra o socorro em nossas vidas. A crise, quando chega, já encontra Deus em nossas vidas. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia, meus irmãos. Eu vos convido a viajar um pouco nas ilhas aonde Paulo navegava em Chipre, né, a caminho de Roma, na grande tempestade que aconteceu no barco em que Paulo estava. E Paulo recebe uma mensagem do anjo dizendo para ele: Paulo, nesse naufrágio, vocês não vão perder a vida, mas vão perder bens materiais, mas vocês serão conservados vivos. Em momento de crise,
enquanto os pilotos, os marinheiros estavam atrapalhados a encontrar soluções materiais, Paulo se afasta. Você pode encontrar essa história lá no livro de Atos, do capítulo 27, 26 em diante. Enquanto os marinheiros, os pilotos, os prisioneiros, toda aquela comitiva estava procurando socorro material, Paulo se afasta para buscar socorro espiritual, aleluia. E não é que ele encontra socorro espiritual. O anjo do Senhor aparece e traz uma palavra para ele: você não vai morrer. E ninguém que está aqui vai morrer. E foi o que aconteceu. Embora as pessoas não ouviram falar Paulo, mas Paulo disse para eles: olha, ontem apareceu o anjo do Deus que eu sirvo de madrugada e disse isso para mim, que vamos perder material, mas ele vai nos conservar em vida. Aleluias. E foi o que aconteceu. Eu gostava de te trazer mais um exemplo de crise. Vamos lá para Daniel de novo e vamos ver Daniel na cova dos leões. Crise na vida de Daniel. Aleluias. Daniel vai para a cova dos leões, leões famintos. E Daniel chega para lá, vai lá com a esperança de pegar os últimos restos mortais, né? Os ossos de Daniel. Mas ele encontra Daniel lá, como dizemos, como aqui em Angola nós dissemos, não é? Daniel pausado com um leão. Daniel com o leão, se calhar estavam lá a conversar, não é? Se calhar Daniel já estava a domar o leão. Quem calou a boca do leão? Quem fechou a boca do leão? O socorro presente no tempo da angústia estava lá naquela angústia de Daniel. E o rei, quando viu aquilo, lançou um decreto: o Deus de Daniel é um Deus vivo e merece ser adorado aqui. Amém? Então, a forma como nós reagimos diante das crises, ela vai definir como as pessoas de fora, eles vão olhar no socorro, no Deus que está presente na crise. Aleluias. Daniel teve uma posição de confiança diante de Deus. Daniel teve uma posição de confiança diante de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram uma posição de confiança diante de Deus. E essa confiança que eles tiveram em Deus, meus irmãos, essa confiança que eles tiveram em Deus moveu o coração do rei. O rei não acreditava, disse: não pode. Como homens entram numa fornalha ardente e eles estão a passear na fornalha. Os homens estão lá a passear. E nós lançamos 3 homens, mas lá estão 4 homens a passear. E depois do rei ver aquilo, ele disse: não, o Deus desses homens é um Deus vivo porque lhes socorreu nesse momento de crise. É um Deus vivo que merece ser adorado aqui. E aconteceu a mesma coisa, acontece aí com Daniel. Então, a forma como nós reagimos diante das crises, ela vai impulsionar e influenciar as pessoas que estão em nosso redor, aleluia. Como nós ultrapassamos os momentos de crises. Deus é poderoso para fazer muito mais, oh glórias, abundantemente, acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer acima do nosso entendimento, acima da nossa imaginação, acima do nosso pensamento. Ele é poderoso para fazer. Então, nos momentos de crise, a palavra que eu queria trazer para você é essa. Nós não precisamos procurar socorro, porque o socorro já está lá na crise, aleluia. A crise, quando chega, já encontra o socorro, como diz aí a palavra em Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia, aleluia. Quando a angústia chegar em forma de crise, a angústia já vai encontrar o socorro em nossa vida. Por isso, deixamos no versículo 10 e encontramos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Então, se Deus está conosco nos momentos de crise, a posição que nós precisamos tomar é posição de quietude. Nós aprendemos com o nosso apóstolo Cristiano Moraes que Deus opera na quietude, aleluia. Deus opera na quietude, por isso quando tá aí, chega o problema, não fica aí a sabular à toa, fica procurando, não, o motivo, se calhar está aí a mexer nas panelas, o fulano é que me feitiçou, não, se eu não podia fazer isso, fica quieto, meus irmãos. Não anda por aí falar besteira. Fica quieto e observa que a mão poderosa de Deus estará trazendo socorro e consolo para a sua vida. Amém? Deposite a sua fé em Deus. Não olha para a crise, meu irmão. Muito pelo contrário, diga à crise que você tem um Deus maior que essa crise. Golias era uma crise para aquele povo, para o povo de Israel. Golias era uma crise. Mas Daniel foi para a crise chamado Golias. David foi para a crise chamado Golias. E disse para ele, o meu Deus é muito maior que você. O meu Deus é o meu socorro. Por isso eu venho lutando nesta crise com a força do meu Deus. Não venho lutando com armas de homens. Muito pelo contrário, seguimos o conselho de Paulo, que ele fala, as armas para esta luta não são armas carnais, mas são armas espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Aleluia. Por isso, Paulo e Silas na cadeia, aquilo era a crise deles, na cadeia. O que eles fizeram? Adoraram a Deus, aleluia. Enquanto eles adoravam a Deus, o socorro que já estava presente lá arrebentou com as correntes todas. O socorro que já estava presente lá destruiu com a cadeia toda, ao ponto que todas as portas se abriram e os presos todos fugiram, menos Paulo e Silas, porque eles sabiam que o socorro não estava com ele apenas naquele momento, mas o socorro já vivia neles. Tanto é que o soldado, quando veja as cadeias abertas, pega logo a espada para se matar. Paulo fala para ele, ei, homem, não faça isso, nós estamos aqui. Então logo ele olha para Paulo e Silas, e ele vê as cadeias toda abertas, toda destruída, mas os homens não fugiram. Ele fala para Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? Aleluias. Por isso eu digo, meu irmão, a posição que nós tomamos diante das crises, elas vão influenciar um comportamento vão influenciar o comportamento daqueles que nos veem. Aleluias. Vão influenciar o comportamento daquele que nos vem. Muitas vezes as pessoas estão paradas a olhar como nós vamos superar a crise. E meu irmão, vou te falar como nós angolanos aqui falamos, não dá bandeira, yeah? Não dá bandeira nos momentos de crise. O brasileiro fala não amarela, não é? Amarelou, né? Não dá bandeira no momento de crise. Mostra quem você é no momento de crise. Porque as suas latas, elas estão à espera para ver. Vamos ver mesmo se esse Marcelo vai conseguir. Vamos ver mesmo se a Iana vai conseguir. Vamos ver mesmo se o José Reis vai conseguir. Vamos agora ver qual é a força desse Deus que ele serve. Vamos ver se a Vanessa Faria vai conseguir. Vamos ver se a Cláudia Santana vai conseguir. Vamos ver se o Marcial vai conseguir. As pessoas estão lá atrás olhando para você porque elas têm visto a tua dedicação na obra do Senhor e querem ver qual é o seu comportamento quando a crise chegar. Será que quando a crise chegar você vai dar bandeira? Será que quando a crise chegar você vai estar firme? Vai estar firme em Deus? Ou você vai oscilar?
A palavra diz que aquele que construiu a sua casa na rocha é um homem prudente. Podem vir as tempestades, aleluia, pode vir o vento, pode vir a chuva, mas a sua casa não desaba porque está na rocha, aleluia. Nós estamos na rocha e a rocha é Jesus Cristo. E não há crise nenhuma que vai nos afastar da rocha, não há crise nenhuma que vai nos afastar da presença do Deus poderoso que nós servimos. Lembra, as armas para você combater essa crise são armas espirituais, não são armas carnais. Os homens lá no barco com Paulo, a caminho de Roma, estavam a lutar com armas carnais. Destruíram o barco todo, lançaram a carga toda para o mar. Paulo disse, não adianta, não é isso, fiquem calmos. Estavam há 14 dias sem comer, estavam a fazer um jejum obrigatório. Jejum não programado. Paulo disse para ele, homem, comem um pouco, fiquem calmos. Nós não vamos morrer, porque o Deus que eu sirvo me apareceu de madrugada e disse isso para mim. Nós vamos perecer, mas não vamos morrer, aleluia. É esta palavra que você precisa ter em teu coração quando a crise chegar. Eu posso até sofrer, posso até passar fome, mas não vou morrer, porque eu não estou sozinho, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus que fiel é aquele que nos prometeu. Fiel é aquele que nos prometeu, aleluia. Precisamos saber que o mundo vive uma crise mundial, face ao pleonasmo, mas Deus, Ele está conosco, aleluia. Deus está conosco e nessa crise mundial vai permanecer firmes no Senhor apenas aqueles que permanecerem em Deus. Aqueles que estiverem firmes em Deus, elas vão permanecer conforme a palavra de Deus diz em Coríntios. Sede firmes e constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que em Deus o nosso trabalho nunca é em vão. Aleluias. Em Deus o nosso trabalho nunca é em vão. Então, meus irmãos, no momento de crise, no momento da doença, no momento da dificuldade, não vai procurar socorro longe. O socorro ele está logo ao pé de você. O socorro está junto de você. O socorro está bem próximo, como o louvor diz. Deus está aqui. Aleluia. Tão perto como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia! Então Deus está aqui, Deus está conosco, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã que se levantará. Aleluia. É isso que nós precisamos cravar no nosso coração, meus irmãos. Paulo disse, nós não somos movidos por coisas visíveis, mas nós somos movidos por coisas que nós não vemos, pois as coisas visíveis são passageiras e as coisas que nós não vemos são eternas, aleluia. O que nos move não é o que nós vemos. Muitas vezes nós só vivemos crise porque nós somos movidos por aquilo que os nossos olhos veem e por aquilo que o nosso corpo sente. Mas a Bíblia nos mostra para nós não vivermos de acordo com aquilo que vemos, que não sejamos Tomé. Imagina lá em Atos, os discípulos reunidos na casa de Maria estavam a orar para que Pedro fosse solto das mãos de Herodes. Aí o anjo do Senhor veio e soltou Pedro. E levou Pedro até fora. Quando Pedro foi para a casa de Maria, bate a porta, foi lá a serva abrir a porta. Pedro responde, sou eu, Pedro.
Mas as pessoas que estavam a orar a favor de Pedro não acreditaram que Pedro estava lá fora. A mulher disse: não acredito. Foi contar para os discípulos: olha, Pedro está lá fora. Os discípulos falaram para a mulher, para aquela serva: estás enganada. Não, Pedro está lá fora. Não, deve ser o anjo do Pedro, deve ser o espírito dele. Pedro está lá fora. E eles, quando foram lá, abriram a porta, viram Pedro lá fora, duvidaram, ficaram apavorados. Mas eles estavam a orar para que Pedro fosse liberto. Vejam como o que acontece quando nós estamos vivendo por aquilo que nós vemos. Estavam a orar fervorosamente, porque a Bíblia diz que eles oravam incessantemente para a libertação de Pedro. E aí Pedro é liberto e eles não acreditam que Pedro foi liberto. Por quê? Porque eles estavam a ser movidos por aquilo que eles viam. Amém? Então, meus irmãos, em momentos de crise, não tem uma fórmula além desta, que nós não precisamos procurar socorro em pessoas, não precisamos procurar socorro no álcool, na droga. Você vai se matar nas brincadeiras. Você não precisa se drogar para esquecer os problemas. Você vai esquecer durante um tempo. Quando você colocar a cabeça na almofada, o problema vai voltar. Você não precisa ir beber, tomar cerveja para esquecer o problema. Porque o socorro que você precisa, ele já está presente. Quando o problema chega, já encontra o socorro. Aleluias. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham aí do outro lado. Esta palavra que eu queria compartilhar com a nossa irmã, não é, a missionária Cláudia Santana. Tivemos alguns problemas de princípio, não é? Tivemos que passar a live aqui no meu perfil e ela nesse momento está compartilhando com os irmãos. Mas nós vamos combinar um outro dia para podermos ter a nossa interação aí com a irmã Cláudia e trazermos uma palavra maravilhosa diretamente do coração de Deus para o nosso coração. E a palavra é essa, que em momentos de crise não precisamos procurar o socorro, porque o socorro está presente. E quando a crise chega, ela já encontra o socorro. Aleluias! Glórias a Deus. Então gostava de dar os meus agradecimentos aqui a todos, não é, que nos acompanham do outro lado de Angola para o Brasil e para o mundo. Agradeço à missionária Cláudia Santana pelo convite. Que Deus abençoe a sua vida, continue com esse projeto, não é, que tem abençoado muita gente, trazendo sempre palavras fortalecedoras, não é, que tragam fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a sua vida. Gostava de saudar também o pastor Marcelo Medeiros, que está nos acompanhar aí a partir de Natal. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Saudações também à irmã Iana Lustosa, que está nos acompanhando. Aí o missionário Osmene Augusto, que nos acompanha também daqui da Angola, pastor Edmira, Leonardo, que nos acompanha, o pastor Braulio, o irmão José Reis Silva, a irmã Lourdes daqui de Angola. Deus te abençoe, minha filha. E todos os outros irmãos, não é, que nos acompanham a partir da Angola e a partir do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos juntos em próximas ocasiões. Deus te abençoe e leve esta palavra no seu coração. Grave bem, amém? Que nos momentos de crise não precisamos procurar socorro para encontrar socorro, porque a crise, quando chega, já encontra o socorro presente, que é Deus. Segundo Salmos 46, o versículo 1, Deus é o nosso socorro e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Aleluia. Deus abençoe
Graça e paz.